Olá, pessoal. Nós vamos hoje falar sobre as legislações brasileiras, as principais legislações que vão tratar sobre as questões da educação especial e da educação inclusiva. Então, nós vamos trabalhar essa temática numa perspectiva assim, cronológica, para a gente também já ir observando como as terminologias foram se modificando ao longo do tempo e as concepções em relação às pessoas com deficiência. Bom, então, pensando nessas questões de leis, nós temos um marco aí importante, que foi na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961. Essa lei surgiu logo depois, logo não, né? Alguns anos depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração, ela trouxe a necessidade do Estado brasileiro lidar com várias questões. Uma das questões era o atendimento às pessoas com deficiência. Então, na LDB de 61, já trata um pouco sobre essa questão. Não vai falar com profundidade, mas ela já traz alguns elementos relacionados ao atendimento de pessoas com deficiência. A concepção da época era um atendimento segregatório em escolas especiais, mas enfim, é uma primeira iniciativa em termos legais. Em 1971, a LDB, que foi promulgada por uma outra lei, né, a Lei 5.692, de 71, ela incorporou a discussão também em seu texto no artigo 9. Então, vai falar o seguinte: alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial de acordo com as normas fixadas pelos conselhos de educação. Então, vejam, fazendo uma breve análise nesse artigo, ele vai tratar de deficiência como se fosse uma doença. Não, enfim, depois a gente vai ver qual que é a definição de deficiência. Mas no início já do artigo fala assim: alunos que apresentem. Então veja, a pessoa não apresenta uma deficiência. Hoje a concepção é que a pessoa tem ou não tem uma deficiência. E aí fala de deficiência física ou mental, atraso considerável, superdotados, enfim, já é uma grande iniciativa, porque até então essas pessoas, ou pessoas com deficiência, pessoas com altas habilidades, pessoas com transtornos globais, não eram vistas, não eram consideradas e sempre ficavam à margem da sociedade. Falei isso já na aula anterior. Bom, então essa LDB de 71, ela traz essa discussão, já incorpora o que é importante. Em 1973, o MEC, olha, 2 anos depois, o MEC vai criar o Centro Nacional de Educação Especial. Então vejam que a legislação impulsionou a criação de um Centro Nacional de Educação Especial, que aí marca o início de ações sistematizadas para a melhoria do atendimento da educação especial. Obviamente que a visão que estava aí, que eles defendiam, era uma visão integracionista, né? De integrar a pessoa com deficiência em escolas regulares, mas não era uma visão de incluir de fato, era de integração. Bom, outro marco importante, outra legislação que nós não podemos nos esquecer é a própria Constituição Federal, porque ela já vai falar, já vai trazer indícios aí da educação inclusiva. Então, no artigo 208, inciso 3,
fala de um atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, e aí eu quero chamar a atenção para este termo também, porque nós temos que estar muito atento aos termos e às datas, né? Constituição Federal é de 88. O termo utilizado era pessoas portadores de deficiência. Hoje nós sabemos que não é adequado mais, porque ninguém carrega, ninguém porta uma deficiência, né? Como se estivesse portando um instrumento. Mas, enfim, só para a gente ficar atento a essas questões. Então, fala atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, evidenciando a necessidade de inserção dos mesmos em escolas regulares, porque até então as pessoas com deficiência ficavam em escolas especiais, eram diretamente encaminhadas para as escolas especiais, né, para as APAES, por exemplo. Tanto que foi surgindo a APAE no Brasil inteiro. Ainda temos muitas APAE espalhadas pelo país. Bom, então a Constituição Federal ela já traz este elemento importante, mas quando fala-se em atendimento educacional especializado, este atendimento educacional especializado não é o AEE, não é o atendimento educacional especializado que nós iremos discutir daqui a pouco, né? O AEE, hoje em dia, é uma política pública para promover a inclusão, mas não era exatamente sobre isso que a Constituição falava. Então, a gente precisa de diferenciar as intenções, apesar de usarem os mesmos termos. Bom, em 1990, 2 anos após a Constituição, nós temos uma outra legislação muito marcante, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. No ECA, né, no Estatuto, no artigo 53, ele estabelece que a criança e o adolescente têm direito à educação. Então, olha, as garantias dos direitos, né? Tem direito à educação, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Até aí, só garantindo o direito da criança e do adolescente em relação à educação, educação como um todo. Mas, no inciso 3º do artigo 54, assegura atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Basicamente, diz o mesmo que diz a Constituição de 88. Porém, a proposta é aí garantir isso para as crianças e adolescentes. Então, ele vai especificando um pouco aí essa questão do atendimento educacional. E aí, assim como na Constituição, preferencialmente na rede regular de ensino. Bom, em 1994, surge a Política Nacional de Educação Especial. Essa Política Nacional de Educação Especial, ela é impulsionada também por uma declaração, que a gente chama de Declaração de Salamanca, que ocorreu em Salamanca, obviamente, que trata muito sobre a questão da educação inclusiva. Como o Brasil é signatário desses movimentos internacionais, então ele cria aí a Política Nacional de Educação Especial, em que orienta o processo de integração instrucional. Vejam os termos, né? Eu até marquei de vermelho. Integração instrucional que condiciona o acesso às classes comuns de ensino regular, aqueles que possuem condições de acompanhar e desenvolver atividades curriculares programadas do ensino comum no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Então, essa política, né, apesar de importante, ela ainda abre uma brecha muito grande para a inclusão não acontecer de fato, porque ela assegura essa integração para aquelas pessoas que têm deficiência, que dão conta
entre aspas, né, de acompanhar os alunos sem deficiência. E aí ele usa o termo, né, ditos normais, enfim, o termo também é muito ruim, mas foram as iniciativas de cada época, né, numa busca aí de integrar as pessoas com deficiência nas escolas. Eu usei o termo integrar e não incluir, porque incluir vai vir depois. Bom, em 1996, surge, né, uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa LDB de 96, na Lei 9.394, é uma lei um pouco extensa, mas eu sugiro que vocês leiam, né? Essa LDB, ela está em vigor, ela é muito importante, ela regulamenta toda a educação básica do país. Nos artigos 58, 59 e 60, eles vão dar uma atenção especial à educação especial, reafirmando a necessidade de um atendimento preferencial nas escolas regulares, lançando então as sementes para uma prática inclusiva, principalmente se referindo à organização dos currículos, das metodologias e dos recursos específicos de apoio. Então, a LDB de 96, ela já vem numa perspectiva diferente da LDB de 1961 e de 1971. Por quê? Porque essa, de fato, vem numa perspectiva de inclusão e não de integração. Para ser um pouco mais específico, no artigo 59, ela preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículos, métodos, recursos e organização específicos para atender às suas necessidades. Assegura a terminalidade específica àqueles que não atingiram o nível exigido para concluir o ensino fundamental, em virtude das suas deficiências, né? E assegura também a aceleração de estudos aos superdotados para a inclusão do programa escolar. Então, ela vem trazendo assim, muitos elementos mesmo voltados para a educação especial, já numa perspectiva de inclusão. Isso em 1996. Bom, em 1999, eu sei que são muitas leis, eu sei que são muitas datas, mas são importantes, né? Porque elas vêm cada vez mais trazendo especificidades para a área, né? Abrangendo mais a área da educação inclusiva. Então, essa política nacional para a integração da pessoa portadora de deficiência dispõe sobre o apoio às pessoas, né, com deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. Né? Esse termo aí chama CORD. Então, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define o que é crime em relação a essas pessoas e dá outras providências. Então, é uma política também importante, mas a gente, né, sempre atento aos termos. Os termos aí muito ligados à questão da integração mesmo. Em 2001, surge o Plano Nacional de Educação, né, regulamentado pela Lei 10.172. Esse PNE, ele destaca que o grande avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola inclusiva, que garanta o atendimento à diversidade humana. Ao estabelecer objetivos e metas para que os sistemas de ensino favoreçam o atendimento aos estudantes com deficiência, com transtornos globais de desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação, aponta aí um déficit referente à oferta de matrículas para os estudantes com deficiência nas classes comuns de ensino regular. Aponta também um déficit em relação à formação docente, um déficit em relação à acessibilidade física e ao atendimento educacional especializado.
Então, esse PNE, né, ele traz aí estudos para mostrar o que precisava ser priorizado, ele apontava o que estava com déficit e já propõe, né, um plano para 10 anos em relação à educação, e aí propõe metas, né, objetivos para favorecer o atendimento a esses estudantes que nós consideramos como público da educação especial. Bom, essa outra convenção, né, que é a Convenção de Guatemala de 1999, ela foi promulgada no Brasil por meio de um decreto em 2001. E aí esse decreto, que é o decreto 5.956, 3.956 de 2001, afirma que as pessoas com deficiência, vejam, o termo já modificou, pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência toda diferenciação ou exclusão que essas pessoas possam impedir, que possam impedi-las, né, ou anular o exercício dos direitos humanos fundamentais, as suas liberdades fundamentais. Este decreto ele tem importante repercussão na educação, apesar dele não tratar especificamente sobre educação inclusiva, mas tem uma repercussão muito grande, né? Porque aí ele exige uma reinterpretação da educação especial, que era compreendida até então no contexto da diferenciação. A imagem aqui tampou, desculpa. Da diferenciação adotado para promover a eliminação de barreiras que impeçam o acesso à escolarização. Então, essa convenção, que o Brasil foi signatário também, que gerou esse decreto de 2001, ela é muito importante, porque ela exige essa reinterpretação sobre o que era educação especial, sobre como as pessoas com deficiência deviam ser vistas e deviam ser tratadas no ambiente escolar. Então, por isso que eu destaco ela aqui. Bom, há várias outras legislações que vão surgindo no meio do caminho. Como eu disse, não vou tratar de todas, porque algumas já deixaram de, né, já não estão mais em vigor, outras são muito específicas, enfim. Há uma lei, né, a Lei 2002, que eu já comentei na aula anterior, Lei 10.436, que regulamenta aliás, que reconhece a Libras como língua. Essa é uma lei também importante para a área. E em 2005 essa lei de 2002 foi regulamentada por meio de um decreto, que é o decreto 5626. E aí eu destaco esse decreto aqui, porque como ele regulamenta a lei, ele já é enorme, ele traz várias coisas que a gente precisa de estar atentos. E é um decreto que vai tratar sobre a questão da inclusão de pessoas surdas. Então, ele vai falar sobre a Libras, que a Libras é uma língua, ele vai falar que a Libras deve ser inserida em todos os cursos de licenciatura e nos cursos também de fonoaudiologia. Então, vejam, a partir de 2005 se torna lei que Libras seja uma disciplina da grade curricular dos cursos de licenciatura, que até então não existia. Né? Lógico que as faculdades, as universidades tiveram um tempo para se adequar, mas, se eu não me engano, a partir de 2007, todas já tinham se organizado e já ofereciam Libras como disciplina obrigatória nesses cursos que eu citei, né? Todas as licenciaturas e fono. Esse decreto não trata somente disso. Ele vai falar sobre o instrutor de Libras, sobre o intérprete de Libras, sobre a Libras como primeira língua da pessoa surda, sobre o português na modalidade escrita como segunda língua da pessoa surda. E ele já vai falar também sobre educação bilíngue no ensino regular.
Então, é um decreto extenso, mas que trata sobre várias questões a respeito da educação de surdos e sobre a Libras. Em 2005 ainda, nós tivemos também a implementação do núcleo de atividades de altas habilidades ou superdotação. Em todos os estados e no Distrito Federal foi implementado esse núcleo de atividades, onde são organizados, né, centros de referência na área de altas habilidades e superdotação, para um atendimento educacional especializado, para a orientação às famílias e a formação dos professores, constituindo, então, a organização da política de educação inclusiva, de forma a garantir esse atendimento aos estudantes das república, das redes de ensino pública de ensino. Bom, então também é uma iniciativa importante, porque vai tratar aí de um grupo que era muito invisibilizado até então, que é o grupo das pessoas com altas habilidades e superdotação.